Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui é o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Eu quero desde já agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal, ajudando esse canal a crescer, dando seu like, se inscrevendo e apoiando esse canal cada dia. Muito obrigado. E peço que, se você por acaso ainda não for inscrito, estiver vendo esse vídeo, ajude a gente aí, se inscreva e colabore para que esse canal cresça e que a gente continue levando a palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva. Amém? Hoje eu queria trazer um texto, uma reflexão que eu estava fazendo. Eu vou ler dois textos para que os irmãos entendam do que eu quero falar. O primeiro texto é um texto que eu tenho falado bastante nos vídeos aqui no canal, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Não deixem que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O assunto exatamente que eu quero falar nesse vídeo está nessa parte que diz aqui: antes daquele dia virá a apostasia. O outro texto que vai corroborar com esse está em Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 8. Diz assim: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O texto que eu li anterior em 2 Tessalonicenses está se referindo à volta de Cristo. E esse aqui também. Porém, esse aqui é uma parábola que Cristo tem usado para os seus discípulos, e ele está falando a respeito de um juiz. Os irmãos depois podem ler, se os irmãos não conhecem o texto, podem ler o texto em Lucas 18, que está falando sobre um juiz que, por muito tempo, uma mulher ficava procurando ele, implorando a ele para resolver uma situação que ela passava. E ele, em momento algum, dava ideia. E a parábola, né, que Jesus tem usado, fala sobre um juiz que não temia a Deus. Até que então, um determinado dia, ele se cansou dessa situação e resolveu ajudar essa mulher e resolvendo a questão dela. E esse texto fala exatamente sobre persistir, né? Até Jesus fala que é para não desistir e não desanimar. Aqui está se referindo aos últimos dias, às dificuldades, as lutas, tribulação, etc. Mas o assunto exatamente aqui é sobre apostasia e sobre fé. Ele vai encontrar que eu lhes digo que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Apostasia e, aqui no caso, falta de fé. O que eu quero dizer com isso? Eu estava assistindo um filme com a Miriam outro dia. O filme bem conhecido é Deus Não Está Morto, filme cristão. Estava vendo uma recente, Deus Não Está Morto 4, que é o próximo capítulo, o nome do filme. E eu achei interessante o tema do filme, basicamente, vou dar um spoiler aqui para quem não viu o filme ainda, né? Infelizmente vou dar um spoiler, mas vale a pena assistir. O filme fala de questões judiciais e leis nos Estados Unidos que tentavam proibir ensinamentos no lar para os seus filhos. Como que se quem era responsável por educar os filhos em assuntos referentes a tudo, principalmente referente à Bíblia, teria que ser feita apenas em órgãos do governo, escolas do governo. E aí o filme, baseado nisso, a história toda é uma batalha judicial e etc. E vocês assistam o filme. E eu fiquei pensativo nisso e resolvi gravar esse vídeo, porque o assunto é baseado em fato real
e é muito atual. E eu trouxe um raciocínio aqui que eu gostaria de compartilhar. Hoje nós vivemos em um período, em uma época difícil, né, para nós cristãos. Cada vez a gente tem visto que as coisas estão ficando mais difíceis. E para criar nossos filhos. O inimigo, ele tem uma estratégia, o inimigo que eu falo é o diabo. Ele tem uma estratégia porque o objetivo dele é destruir. Ele é destruir. Ele não quer outra coisa a não ser destruir o povo de Deus. Ele sabe que o tempo dele está terminando e quanto mais gente ele puder levar junto com ele para o lago de fogo, ele vai querer levar. E a gente tem visto que a estratégia do inimigo, ela não está mais em querer derrubar. É lógico que se ele puder derrubar eu, você, uma pessoa mais experiente, ele vai fazer isso. Mas o objetivo do inimigo não é derrubar apenas eu e você, mas o principal objetivo dele é destruir as famílias. E agora o mais triste é destruir as crianças. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê esse texto falando sobre a apostasia no fim dos tempos e falando sobre a falta de fé, quando Jesus voltado por acaso vai encontrar fé na terra, muita gente para pensar, mas poxa, eu não vou desistir de Cristo, eu não vou abandonar Cristo. Eu sei, você acha que na hora da dificuldade, da provação, da tribulação, da grande tribulação, que é o que a gente acredita aqui, a gente vai abandonar Cristo? Mas não tem sentido isso. Mas é aí que está, irmão. A gente não sabe eu não sei se eu e você vamos estar aqui no período da tribulação. Pode ser que a gente esteja? Pode. Pode ser que a gente já tenha partido. E uma geração que vem a seguir vai estar aqui. E é aí que a gente começa a entender a palavra. É lógico que os irmãos que são pré-tribulacionistas, eles não vão ter esse pensamento, talvez, devido a acreditar que a igreja não vai estar aqui nesse período. É um pensamento que eles têm, eu respeito. Mas esse texto, ele passa a ter mais sentido quando a gente vai para a linha pós-tribulacionista, que é a qual a gente acredita aqui no canal, em que a igreja estará presente na tribulação, na grande tribulação, protegida e guardada por Deus, mas estará presente. Então esse texto acaba tendo todo um sentido literário, né, nessa questão. E se a gente for avaliar a palavra, nós vamos ler alguns textos aqui, a gente vai entender qual a estratégia do inimigo. Além esse filme trata de leis, né, lá nos Estados Unidos, mas a gente tem essas leis que reprimem a educação familiar, né, do seu filho, não só questões bíblicas, mas em todas as outras áreas. Existem situações que as pessoas têm que educar o filho em casa, às vezes por questões de guerra, questões de costumes do país, uma série de questões, não só religiosas, que são criadas leis que permitem até esse tipo de coisa. Só que a gente tem visto isso nos últimos tempos ser degradado, ser diminuído, até o ponto que daqui a pouco você não vai poder mais cuidar do seu filho. No Brasil nós temos uma lei, que é conhecida como a Lei da Palmada. É uma lei que visa coibir violência doméstica contra os filhos, agressão física e agressão verbal, etc. Porém, essa lei ela não está restringido somente à agressão física, o que eu concordo. É lógico que a gente não deve agredir filho, não deve agredir nem fisicamente nem verbalmente. Mas corrigir a gente deve como pai. Isso é bíblico. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia nos orienta a isso. Hoje, o seu filho, quando vai para a escola, termina o seu ensino fundamental, ensino médio, e depois entra numa faculdade, você pode ver que muitos dos que vão para a faculdade, quando voltam com a mente totalmente distorcida, referente às questões bíblicas, referente a Deus. Por quê? A gente vive num mundo que a gente está vendo aí nosso Brasil agora e os países ao redor, o mundo, estamos entrando num governo, num sistema governamental mundial que tende para a esquerda. E aqui eu não quero falar de política, não é questão aqui do canal,
Mas a esquerda ela tem um pensamento totalmente diferente do que a Bíblia fala a respeito de família. O marxismo cultural se instalou nas faculdades e, infelizmente, as pessoas elas entram lá crendo em Deus, que Deus criou o homem, criou a mulher e todo o conceito patriarcal de família, e eles voltam com outro conceito. Eles voltam com a mente totalmente distorcida nesse sentido. E eu gostaria de trazer aqui um texto que está em Provérbios. Vamos ler lá em Provérbios. Provérbios 22, para começar, 22:6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Outro texto que também está em Provérbios, agora no capítulo 19, no versículo 18, diz assim: corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aqui a palavra de Deus é clara. Temos o dever, como pais, de corrigir os nossos filhos. Não a ponto de matá-lo ou de agredir ele fisicamente a ponto de uma coisa mais grave. Mas você pode corrigir seu filho. A Bíblia fala em outros textos, em outras versões, corrigir com vara. Isso não está falando apenas de corrigir fisicamente, mas também, e talvez principalmente, em corrigir com a palavra de Deus, com os ensinamentos, como eu li no anterior, né? Ensina ele no caminho que deve andar, e ele, mesmo depois de velho, não se desviará dele. E o que esse texto entra exatamente na questão? O inimigo tem uma estratégia de não permitir que as crianças tenham acesso à verdade bíblica, a verdade que a palavra de Deus nos ensina. E aí que está a estratégia. Qual seria essa geração que, quando Jesus voltasse, não creria mais em Deus? Se apostatariam da fé. Qual seria essa geração? As crianças de hoje. A estratégia do inimigo é de que essas crianças de hoje, as crianças que estão agora chegando na fase de adolescente e as que estão nascendo agora, elas não tenham acesso à verdade. Porque eu vou envelhecer, vou morrer. Você que já tem uma idade mais avançada vai envelhecer e vai morrer. Os conceitos que você tem bíblicos de Deus, você passa para o seu filho. Mas, se o seu filho for pequeno, ele pode ser contaminado nessas ideologias que estão nas escolas, nas faculdades, em outros locais, e pode ser que essa criança venha crescer com uma mentalidade um pouco perturbada quanto a isso. E aí o inimigo vai tentar fazer o quê? Tirar Deus da vida dessa pessoa. Porque, às vezes, você pensa assim, mas como é que a pessoa vai abandonar Deus? A pessoa crê em Deus. Hoje em dia se prega um evangelho de que tudo é permitido. Deus é amor. Deus é amor, então tudo é possível. Só que o amor de Deus é um amor verdadeiro, um amor justo. E Deus não é de passar a mão na cabeça de ninguém. Deus é justo. Deus cobra daquele que tem que cobrar. Pune quem tem que punir. E abençoa aquele que é fiel. Esse é o amor de Deus. É justo. O amor de Deus não é promíscuo. O amor de Deus não é um amor falso, mentiroso. O amor de Deus não é um amor de fazer vista grossa nas coisas erradas. Pelo contrário. Esse conceito de querer eliminar a verdade bíblica, ele não está sendo aprofundado agora, mas ele é antigo. Olha, eu vou falar algo histórico, que você pode pesquisar isso nos livros de história, na internet. A Bíblia tem se tornado
discurso de ódio. Em muitos lugares, quando você cita algum texto bíblico, tem se tornado discurso de ódio. E isso tem sido cada vez aumentado. Eu vou ler em Gênesis 2:24 e vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito grande e vou iniciar um segundo vídeo dando continuidade. Em Gênesis 2:24 diz assim, vamos abrir em Gênesis 2:24, só pegar a Bíblia aqui um minuto. Em Gênesis 2:24. Vou pegar outra versão que é melhor. Gênesis 2:24. Eu já vi até em alguns locais que isso tem gerado discussões quanto as ideologias que estão sendo difundidas no nosso meio. Gênesis 2:24. Aqui. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Hoje, se você fala isso numa escola, se você pregar isso em um ambiente que não seja um ambiente cristão e religioso, você está correndo o risco de ser chamado de terrorista, de homofóbico, entre outras coisas. Discurso de ódio. Simplesmente porque você está falando que Deus criou o homem e a mulher. Que Deus fez com que os dois se unissem para gerar uma família. Eu vou parar aqui e vou dar continuidade num outro vídeo para poder esse vídeo não ficar muito grande. Aí vem o noivo.